Muito bem, pessoal. Eu estava aqui para fazer esse vídeo há um bom tempo. Eu não sabia se eu ia fazer um vídeo, se eu ia escrever um texto. Tudo isso com o intuito de enviar para o senhor Fausto Silva, da Rede Globo de Televisão, que no seu programa insiste reiteradamente em dizer que a educação pública antigamente era boa, o que aconteceu com a escola pública, o que houve com a qualidade, que uma vez que outrora tivera. Só que essas frases que ele solta, sem nenhum tipo de contexto, utilizando-se de um canhão que é a Rede Globo de televisão, que pega desde a selva amazônica até o extremo sul do país, atingindo os 4 pontos do país. O cara repetindo todos os dias o senso comum, todos os dias não, todos os domingos o senso comum, com a audiência enorme que ele tem, ele acaba incutindo nas pessoas essa ideia de que realmente a escola pública no passado era muito boa e que hoje é uma porcaria, colocando no lixo o trabalho de milhares de educadores sérios que tem nesse país, que vivem nas piores condições possíveis de salário, de dignidade, enfim, coloca todo mundo numa grande lata de lixo, apenas porque, segundo ele, no tempo dele a educação pública era boa. Bom, primeiro eu quero dizer assim, por que eu estou respondendo esse tipo de coisa, né? Alguém poderá dizer assim, por que tu tá falando do Faustão, né? Não assiste, troca de canal. Bom, primeiro eu quero dizer que assim, o meu lado fútil, né? Eu gosto de assistir algumas coisas que tem naquele programa. Eu gosto de olhar a dança dos famosos, eu gosto de olhar aquele quadro que os artistas vão lá e imitam cantores e eu acho aquilo muito bem produzido, né? O Faustão tem uma equipe muito boa de produção. Acho que até mais do que ele mereceria como apresentador. Então eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir, mas aí eu sou obrigado a, no meio daquela apresentação artística que nada tem a ver com questões ali políticas, que ele manifeste a sua opinião descontextualizada e muitas vezes tentando forçar a barra para reafirmar uma posição que ele tem política, que todo mundo conhece, para desqualificar o trabalho dos educadores do Brasil. Eu quero dizer para o seu Fausto Silva que essa educação que ele se refere no passado era uma educação elitista, tá? E segregadora, selecionava as pessoas que entrariam para a escola. Assim como até bem pouco tempo muitas universidades públicas de renomada qualidade e inegável qualidade ainda faziam, que era selecionar quem tinha que entrar lá para dentro. E obviamente quando você seleciona, só vão entrar para essa universidade ou essa escola, entre aspas, os melhores, né? No sentido intelectual, no sentido de preparação. Só que a escola não existe para atender os melhores. A escola existe para atender a todos, especialmente aqueles que não teriam condições de ingressar numa escola pública ou não teriam condições de fazer uma seleção, porque eles estão ali para aprender. Me parece que aí entra novamente aquela questão do para que a gente está educando, né, afinal de contas, ou para quem a gente está educando. A escola não é cursinho pré-vestibular. A escola não é treinamento para o mundo do trabalho. Pelo menos na minha visão não é. A escola, ela existe para a formação integral do ser humano, que é muito diferente de um simples treinamento. Treinamento, meu amigo, você faz em qualquer lugar. Você faz num curso específico, você procura, enfim. Eu não queria me estender muito nesse debate, mas eu só quero lembrar ao seu Fausto Silva que quando a gente fala sobre doenças, a gente chama o médico para debater. Quando se fala
Qualquer assunto, cara, até de cachorro, tu chama um veterinário para debater o assunto. Por que quando se fala em educação, não se chama pessoas da área da educação para debater sobre educação? Aí, sabe o que acontece? O senso comum acaba imperando, o maldito do senso comum. Ou seja, uma mentira repetida inúmeras vezes acaba se tornando uma verdade. E o cara tá batendo nessa tecla todo domingo. Eu pensei inclusive em escrever alguma coisa, sabe? Mas eu fiquei pensando assim, não vão ler o que eu vou escrever, ou vão ignorar o que eu vou escrever. Eu sou simplesmente um professor de ensino médio que trabalha numa escola pública. E não é por eu trabalhar numa escola pública que eu estou defendendo a escola pública. Eu defendo a escola pública como um ex-aluno de escola pública. Aliás, é bom a gente colocar mais uma questão, né? Gosto muito de frisar assim, bom, no meu tempo a escola pública tinha latim, tinha francês. Aí quando chega na parte da filosofia e sociologia ninguém fala nada, mas tinha também, né? E quem é que tirou a sociologia, quem é que tirou a filosofia do ensino em geral? Foram os militares, né? E por que tiraram essas disciplinas, essas matérias da escola? Na minha época de escola eu não tive filosofia, não tive sociologia. Eu fui tolhido dessa possibilidade inclusive de pensar, de ter um pensamento um pouco mais crítico na minha época de escola. Isso eu fui ter muito depois na faculdade, também por interesse próprio, né? Os militares queriam justamente essa educação tecnicista, essa educação voltada para o mercado de trabalho. Eu volto a repetir, a escola não é treinamento para trabalho. A escola, ela é para formação geral. A escola é cultura, é arte. Também é formação técnica, também, mas é uma parte dela. Então essa educação louvável do passado, da escola pública perfeita, que um dia o nosso país teve uma escola pública boa, ela era boa para quem, meu querido? Para que era boa essa escola pública? Para meia dúzia que tinha acesso, que passava nos testes seletivos e que entrava para dentro dessa escola pública? Para mim, a escola pública precisa melhorar muito. Com certeza, como tudo nesse país precisa melhorar. Inclusive os apresentadores de televisão, né, precisariam melhorar bastante, né? Mas eu penso o seguinte, a escola pública hoje ela garante o acesso universal para todo mundo. Isso já é um grande passo para que um dia nosso país venha realmente a ser aquilo que a gente gostaria que fosse. O acesso hoje é garantido para todo mundo. Muita gente cujos familiares nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma escola, hoje frequentam, né? Quantas histórias a gente vê de pessoas que são as primeiras pessoas da sua família a conseguir concluir um curso superior? Quantas pessoas lá no passado que você lembra, bisavós, avós, que tenham feito um curso superior, ou mesmo o ensino médio, antigo segundo grau? Quantas pessoas analfabetas existiram no passado, nesse mundo perfeito, né, da escola pública? E o quanto isso caiu hoje em dia? É claro que não vamos entrar aqui na questão do analfabetismo funcional, que a gente sabe que existe. Mas como eu disse, a escola pública precisa melhorar muito, precisa. Mas por favor, não põe na lata do lixo o trabalho de inúmeros profissionais desse país que se dedicam todos os dias a fazer o melhor que podem, dentro das condições que têm, de salário baixo, de salário parcelado, de baixas condições de trabalho muitas vezes, enfrentando muitas vezes situações de violência, situações de calamidade, situações de extrema pobreza da comunidade em que a escola está inserida, e que a escola precisa abraçar essa comunidade, obviamente. Então, assim, senhor Fausto Silva, um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de contextualização. Eu sou um simples professor de escola pública, não sou mestre nem doutor em nada,
Mas quando for debater educação, chama alguém da área da educação para debater. É, meu. Ô louco, meu. E não fica falando besteira pros outros. Porque essa besteira que você fala, descontextualizada, o povo, o povão, compra essa ideia. E muita gente que não sabia, não sabe como funciona o presente, não sabe como funcionava o passado, não sabe como vai funcionar o futuro, que não tem ideia de nada, compra essas ideias e acaba reproduzindo aquilo que ouve. Simplesmente porque um apresentador de televisão falou num domingo de tarde. Eu acho que falta responsabilidade essas pessoas, ou é má intenção mesmo, para tentar desqualificar o trabalho daqueles que lutam bravamente todos os dias. Tá? Tá dado meu recado. Espero que esse desabafo sirva, se não para mudar a situação, para pelo menos conscientizar a nossa categoria de professores de que a gente tem valor e de que nós temos que seguir apesar de tudo, apesar dos Faustões da vida, né? Obrigado.